O sol ainda mal havia se erguido sobre os campos de Canaã quando Josué saiu da sua tenda. O vento da manhã tocava suave como um sussurro de Deus, lembrando-o de uma missão que pesava sobre seus ombros, a queda das muralhas de Jericó. Esse episódio, a conquista de Jericó, Josué 6, marcaria não apenas uma virada na história de Israel, mas também um retrato vívido de fé corajosa e obediência inabalável. Jericó era uma cidade fortificada por muros espessos, uma fortaleza aparentemente impenetrável. Os relatórios dos espias haviam pintado o retrato claro: ninguém entrava, ninguém saía. Aquilo gerava inquietude no acampamento. Muitos soldados olhavam para as torres altas e murmuravam: como poderemos vencê-los com trombetas e silêncio? Mas Josué, ainda que tomado por um temor silencioso, mantinha sua confiança nas instruções recebidas diretamente do Senhor. Na noite anterior, ele caminhara isolado, buscando direção em oração. Foi então que um homem com espada em punho apareceu diante dele. Josué se adiantou e perguntou: és tu por nós ou pelos nossos inimigos? A resposta surpreendeu: sou o comandante do exército do Senhor. Ali mesmo, Josué tirou as sandálias, compreendendo que o lugar em que pisava era santo. As instruções divinas foram claras, assim como inimagináveis. Marchar uma vez por dia ao redor da cidade durante 6 dias, e no 7º dia, marchar 7 vezes com o povo em silêncio, até o som das trombetas e o brado da multidão romper o ar. Ao retornar ao acampamento, Josué reuniu os sacerdotes e os líderes israelitas. Esta não será uma batalha como as de antes, anunciou. O Senhor nos entregará Jericó, mas não por força militar. Sigam as ordens com fé. Havia ceticismo nos olhos de alguns, mas a confiança de Josué era contagiante. No primeiro dia, o povo marchou em silêncio ao redor da cidade. Apenas os passos e o som dos chifres ressoavam. Do alto das muralhas, os soldados de Jericó debochavam. É um desfile ou uma guerra, mas o povo de Deus seguia firme. Dia após dia, repetiram o ritual, mesmo com calos nos pés e dúvidas nos pensamentos. Deus não pedira que entendessem o plano, apenas que o seguissem com fé. No 7º dia, a alvorada trouxe uma expectativa sagrada. Desde cedo, o povo se posicionou. Josué passou entre as fileiras, olhou nos olhos dos valentes e sussurrou: hoje o Senhor nos dará vitória. Marcharam uma vez, 2 vezes, 3, até completarem 7 voltas. Silêncio absoluto entre o povo. Então, as trombetas soaram como se rasgassem os céus e Josué gritou: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O grito do povo foi tão forte, tão cheio de fé e obediência, que os céus pareceram respondê-lo. Lentamente, os muros começaram a tremer. O som rugiu, pedras cederam, torrões de poeira subiram. Com um estrondo avassalador, as muralhas de Jericó desmoronaram diante dos olhos atônitos de israelitas e inimigos. Era um sinal inequívoco: o Deus de Israel era fiel e poderoso. Em meio à destruição, uma cena de misericórdia se destacava: uma pequena casa intacta sobre a muralha. Lá morava Raabe, a mulher que acolhera os espias com coragem e que agora via o cumprimento da promessa de vida feita a ela. Josué havia ordenado: poupem Raabe. Ela acreditou no nosso Deus antes mesmo de vê-lo agir. Ao final daquele dia, Josué contemplava os escombros de Jericó e, mais do que uma vitória militar, enxergava um símbolo do que o Senhor pode fazer quando seu povo escolhe confiar, mesmo sem entender. Não foram as armas que derrubaram os muros, mas a fé obediente, aquele tipo de fé que dá passos antes de ver o caminho. Hoje, talvez suas muralhas não sejam feitas de pedra, mas de medo, insegurança ou impossibilidades. E talvez você não saiba como transpor tais barreiras. Mas como Josué e o povo, você é convidado a marchar, a perseverar, a confiar, porque no tempo certo, e de forma que você talvez não espere, os muros